Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Economia. E nesse vídeo, nós vamos falar sobre um dos assuntos mais comentados nesse último mês, relacionado à economia, que foi a criação de uma nova nota, né? A de R$ 200. Afinal, para que ela foi criada? Qual que é o objetivo dessa nota? Essa nota ela vai trazer algum impacto para a nossa economia? Sobre esse assunto, eu converso com o Dr. Murilo Borges, que é funcionário do Banco do Brasil, professor do Centro Universitário Cidade Verde e doutor em Economia pela Universidade Estadual de Maringá. Olá, professor, seja bem-vindo ao nosso canal Café com Economia. Obrigado, agradeço a oportunidade, né? E, na verdade, o convite eu aceitei prontamente, porque é uma obrigação, na verdade, né? A gente está passando por um momento tão difícil, tão delicado, e eu tenho muito respeito e muito carinho pelas instituições que não só as que eu trabalho, como o Banco do Brasil e a UniFCV, mas todas, e acho que é o momento da gente tentar contribuir, né? Por menor que seja a contribuição, acho que é válida, e tentar ajudar aí, criar algum conteúdo, alguma coisa, para tentar amenizar o problema que a gente tem passado, né? Que é grave. É verdade, viu, professor? Mas muito obrigada, né, por ter aceito realmente prontamente esse convite para falar desse assunto que está tão em alta e que tem causado tantas especulações, digamos assim, né? Bom, professor, então a respeito desse assunto, a primeira pergunta que eu quero fazer é por que criar uma nota de R$ 200? Qual foi o motivo para essa criação? Laís, se você me permite, eu gostaria de fazer uma breve contextualização antes de responder sua questão, tá? Porque, assim, na verdade, a gente vive um momento bastante barulhento, vamos pensar assim, né? E, na verdade, sempre foi assim, mas eu acho que hoje, recentemente, aumentou, está mais amplo, os microfones são maiores. Então, a questão de que quem fala tem mais importância do que o que é falado. Então, muitos que criticaram a cédula de R$ 200 hoje, certamente teriam aplaudido essa cédula se o governo deles, que eles gostam, tivesse lançado a cédula. E aqueles que tiveram criticado a cédula agora, de R$ 200, teriam aplaudido no governo deles, e vice-versa. O fato é que esse barulho todo gera bastante ruído, mas ainda assim eu prefiro esse barulho, esse contraditório, porque é ainda melhor do que aquela hegemonia de pensamento que a gente tinha até 2013, que levou a gente a uma recessão econômica que até agora, em termos de PIB, é a pior de todos os tempos, que é a de 2015 e 2016, que somado aí, acumulado esses 2 anos, o tombo no PIB foi de 6,97. Se a gente comparar com a pandemia hoje, a previsão é que vai ficar em torno de 5,5%, 6%. Então, nenhuma pandemia, a princípio até agora, causou tanto efeito no PIB como aquela recessão de 2015, 2016. Então, a gente tem que analisar as coisas, deixando de lado essas questões ideológicas, que eu acho que isso é melhor para a gente, buscando uma, uma racionalidade, o homem médio, né? Eu acho que isso seria mais adequado. Mas, enfim, devido a essas polêmicas, é porque a gente está aqui conversando de um assunto que é relativamente fácil. Na minha opinião, a sociedade deveria discutir coisas mais amplas. Mas se o momento pede, vamos então conversar sobre a cela de R$ 200. Eu confesso que eu não participo muito dessas questões de redes sociais, então eu sei que teve um grande comentário, né, da cédula, muitos memes, inclusive, né, e depois que eu aceitei o seu convite, eu fiz algumas pesquisas na internet para ver quais são os comentários quais são as críticas em relação a essa cédula. Então, aqui eu peguei, por exemplo, a questão da lavagem de dinheiro, queria aumentar a lavagem de dinheiro, a questão da volta da inflação, a questão da dificuldade de troco e a questão que de pobre não teria acesso. Então, veja, todos esses comentários aqui que eu vejo são só comentários ideológicos, políticos, que têm tendências, que são enviesados. E isso é bastante complicado. Então, por exemplo, se a gente pegar a lavagem de dinheiro, existe alguma relação? Pode ser, porque vai ser mais fácil estocar o dinheiro, porque essa é a principal razão, a questão da reserva de valor aqui nesse caso. Mas
é muito pequeno. É como culpar, sei lá, o Zimbábue, algum país lá da África muito pobre, pelo aquecimento global. É uma coisa minúscula, não tem sentido você falar uma coisa dessa. Sendo que o grande responsável são os países ricos, a China, são os grandes. É óbvio que é isso. Então, falar que a lavagem de dinheiro vai ser promovida em função da cédula de R$ 200 é dar muito poder para a cédula de R$ 200. Então, É por exemplo, verdade. se a gente pensar nesse sentido, a gente tem uma relação inversa aqui. Lá em 94, quando a cédula de R$ 100 foi lançada, o poder de compra dela era muito maior do que hoje. E o que a gente viu? A gente tem uma redução do poder de compra da moeda e a corrupção aumentou. A gente teve mensalão, petrolão, agora tem lá o rachadinha. Ou seja, não é a moeda que é forte que aumentou ou diminuiu. Então é muito pequeno essa discussão. A gente tem que elevar um pouco o nível da discussão. Assim como a volta da inflação. Esse ano vai ser o segundo melhor ano de IPCA ao longo dos 26 anos do Plano Real. Então, não é de agora. Então, essas questões aqui são muito políticas que a gente deve fugir disso. E eu sempre comento isso com os alunos. Vamos procurar fatos, dados e deixar de lado essas questões mais ideológicas. Porque é mais bacana para a gente. Numa conversa, dá para ver quem está meio que enviesado, né? Pô, isso aqui só vai para um lado. Não, eu acho que a gente tem que escapar disso. Mas, dito isso, a sua pergunta, vamos então respondê-la, né? Por que criar uma cédula de R$ 200? A minha resposta é bem tranquila para você, porque é necessário, mais do que necessário, a cédula de R$ 200. E aí eu elenquei três princípios básicos, dois, dois motivos básicos, dois que a gente pode dizer que são acessórios, poderia passar, e um que é essencial. Primeiro, vamos falar da moeda, o quanto ela perdeu de valor ao longo desses 26 anos. Então, por exemplo, R$ 100 em 94, quando foi lançado o Plano Real, hoje vale 16, vamos arredondar, R$ 16. Ou seja, uma cédula de R$ 20, lá em 94, comprava mais coisas que uma cédula de R$ 100 compra hoje. Visto de outra forma, se você fosse lá em 94 comprar uma cesta que custasse R$ 100, hoje você iria precisar de R$ 620 mais ou menos para comprar a mesma cesta. São 26 anos de inflação acumulada corroendo o poder de compra da moeda. Beleza. Só que se a gente pensar em termos de manutenção do poder de compra, a gente pode pensar uma coisa bem interessante. Se R$ 100 valia lá, os R$ 100 lá em 94, a gente tinha que ter lançado uma cédula de R$ 200 para manter o poder de compra em 2001. Porque uma cesta lá em 94, que custava R$ 100, em 2001 já custava R$ 200. Então, no mínimo, uma cédula mantendo o poder de compra desde o começo do Plano Real está atrasada, uma cédula de R$ 200 está atrasada aí em torno de quase 20 anos. Então, essa discussão também não pega. Também não pega. Uma outra questão também bastante importante para a gente ver a desvalorização da moeda. Quando ela perde valor, ela fica mais usual. As pessoas usam mais o dinheiro. Então, por exemplo, quando foi lançado o Plano Real, uma boa medida é a gente ver o total de cédulas de R$ 100 em relação do total de cédulas do meio circulante. Então, quando foi lançado lá em 94, 0,3% do total de cédulas do meio circulante eram cédulas de 100. 0,3%. Em 2001, dobrou, 0,6%. Em 2010, já eram 7%. Olha como aumentou. E agora, com a pandemia, 21% das cédulas de todo o meio circulante é cédula de R$ 100. O que está acontecendo? Como perde valor, as pessoas vão tendo mais acesso. Aquelas que não tinham, têm acesso à cédula. Então, fica mais usual a troca. Então, isso é um bom motivo para a gente explicar essa nova cédula. Mas não é só isso. Uma outra coisa bastante importante também. Lá, Keynes, que é o pai da macro, que revolucionou a economia, que é um cara que a gente tem que aplaudir o tempo todo, trouxe para a gente um monte de coisa legal. Uma delas é a teoria da preferência pela liquidez. Lá ele fala o seguinte, que quando a gente tem uma redução da taxa Selic, da taxa de juros, no caso, a gente tem um aumento pela demanda por moeda.
Ou seja, lá em 2014, 2015, no auge da crise, a gente tinha lá uma taxa Selic, uma taxa livre de risco de 14,25%. Já chegou a níveis mais altos, lá para trás, no começo do plano real, 45%. Mas mais próximo agora, 14,25%. O que é a Selic, basicamente? É o preço da grana. Ou seja, é a taxa livre de risco. 14,25%, eu paradinho vou ganhar no ano 14,25%. Só que veio caindo de forma bastante forte e hoje a taxa, a gente está vivendo uma taxa de 2%. Isso é incrível e deveria ser aplaudido por todos, porque isso muda o comportamento. Como, por exemplo, esse ano teve recorde de pessoas físicas no mercado de capitais. Por quê? Por que eu vou ganhar 2% no renda fixa? Não, eu vou ter que fazer o negócio girar. Sei lá, vou aplicar na ação da Vale, vou comprar Banco do Brasil, ou eu vou abrir um negócio, vou ter que fazer alguma coisa, vou comprar carro, enfim, fazer o negócio girar. E não naquele conforto da Selic que me dava lá 14%, né? Então, quando a gente tem essa redução da Selic, a gente tem uma maior demanda por moeda. Opa, maior demanda por moeda, o Banco Central tem que vir e tem que dar meios para isso. Só que tudo isso são motivos bons. Só que são motivos que a gente pode pensar que hoje isso aí é perfumaria. Porque não existe motivo maior do que a pandemia. Mas não a pandemia em si. As políticas contracionistas, políticas fiscais expansionistas para combater os efeitos da pandemia. Então, houve uma grande emissão, uma grande quantidade, jogou muita grana na economia. Então, aqui eu peguei alguns dados, só para a gente ter uma ideia o quanto que foi ampliado a base monetária e quanto foi ampliado o meio circulante. Então, por exemplo, em 2018, no dia 11 do 3, e eu peguei 11 do 3, porque foi o dia que foi decretada a pandemia, em 2020 agora, né, pela OMS. Lá em 11 de 3 de 2018, havia meio circulante 225 bilhões de reais. Em 2019, um ano depois, havia 239 bilhões de reais, um crescimento de 6%. Quando foi decretada a pandemia, no dia 11 de 3 de 2020, o meio circulante no Brasil era 252 bilhões de reais, um aumento de 5%. Opa, então tinha um padrãozinho aí. A cada ano, estava aumentando 5%, 6%. O fato é que, olha só como mudou o negócio. De março da pandemia até agora, o meio circulante saiu de 252 para 342. A gente teve um aumento aqui de 35% em menos de 6 meses. Muita coisa. Então, é muita coisa. É muita coisa. Então, mudou. A demanda por moeda em função dessa política expansionista foi brutal. Jamais vista em todo o plano real. É só ver lá, vai no Banco Central, quem gosta do assunto, puxa lá o dado, você vai ver que não tem. Agora, a partir de 2020, a reta ela está quase de pé. É um L, assim, pensar. Está muito alto, cresceu demais. Então, para fazer frente a essa demanda, R$ 200 vem em boa hora. Então, para resumir a sua pergunta, por que criar? Porque durante 26 anos desvalorizou muito o dinheiro, porque eu tenho uma Selic em baixa histórica, que faz demandar mais moeda, em função dessa política monetária expansionista, e também, por conta da pandemia, para evitar os reflexos dela, o governo veio e gastou um monte, e aí tem esse aumento da demanda por moeda, que seria natural também suprir com cédulas de valores mais altos. Basicamente, seria essa a resposta. É um pouco longa, peço desculpas, da sua primeira questão. Imagina, professor, ficou muito bem esclarecido, na verdade, né? Era necessário essa resposta para que a gente conseguisse realmente compreender. E dando então continuidade, e qual que vai ser o impacto que isso vai trazer para a economia brasileira, essa nova nota? Uma outra coisa que a gente tem que pensar também é sair desse valor de face, a cara, né? O valor nominal da cédula. Isso não tem muita importância. Então, o que a gente pode pensar, então, qual seria o impacto dessa cédula, né? Vamos ser mais específico, dessa cédula.
Primeiro é a questão da reserva de valor, que eu acho bastante importante, porque vai ampliar a capacidade dos agentes reterem essa reserva, né? Aumentar a sua reserva de valor. Eu acho que isso é válido. Só que eu acho que tem uma questão mais importante. Eu acho que tem uma questão mais importante vinculada à pandemia. E eu quero deixar bem claro, eu não tenho essa informação, tá? Eu não sei, mas eu não estou falando que aqui vai ter risco sistêmico, nada disso. Mas eu acho que é uma bela medida de precaução do Banco Central. Por quê? Devido a esse grande aumento de demanda por moeda, imagine um amiguinho que vai ao banco e não consegue sacar dinheiro porque não tem dinheiro. Porque a pandemia trouxe uma incerteza tão grande. Será que vai ter uma segunda onda? Será que eu vou ter que prolongar esses valores? Será que eu vou ter que aumentar ainda mais a dívida pública? E aí? Será que eu vou ter que dar mais dinheiro para o povo? E aí? O que vai acontecer? Eu não sei. Se aumentar mais a demanda. Então, imagine um problema seria o caos que seria as pessoas irem buscar o seu dinheiro e não pode buscar o seu dinheiro. Então, eu fui pegar alguns dados só bem basiquinho para exemplificar isso aqui. Então, por exemplo, eu falei que o meio circulante de 340 bilhões de reais. Só em depósitos à vista, que é o depósito em conta corrente, tem 250 bilhões de reais. Na poupança, tem 980 bilhões. Então, somando, que são os mais comuns aí, a gente tem o quê? A gente tem 250, 980, a gente tem 1 trilhão e mais de 200 bilhões, 1 trilhão e 250 mais ou menos, em dinheiro fácil que pode sacar, para um meio circulante de 340. Não tem dinheiro para todo mundo. O sistema é assim que funciona. Isso não é novidade para ninguém. Eu não estou considerando aqui nem fundos de investimento, outros depósitos a prazo, só os basiquinhos para a gente ver. Então, imagine uma corrida aos bancos sem ter dinheiro. Então, o Banco Central vem nesse sentido de ampliar a sua base e essa forma de meios de pagamento. Para quê? Para dar um colchão, uma certa segurança, um volume maior, para segurar potencialmente um problema maior, que seria essa questão do risco sistêmico. E para justificar ainda mais essa posição do Banco Central, tem uma pesquisa bastante interessante do Banco Central, que é a pesquisa que o Banco Central faz com a relação do brasileiro com o dinheiro. Nessa pesquisa, que é de 2019, mostra que 60% dos entrevistados mostram que usam o dinheiro como principal forma de meio de pagamento. Então, a gente vai pensar que muitas vezes a gente usa muito cartão, mas o Brasil verdadeiro não é esse, não. O Brasil verdadeiro usa muito dinheiro. E sabe quando que vai começar que o dinheiro passa a ser, não deixa de ser o principal fonte de meio de pagamento? A partir de compras acima de R$ 500. Aí é o cartão de crédito. E quem compra R$ 500? É classe A e B. Sim. Ou seja, o pobre, a classe D, a classe E, essa galera, que infelizmente no Brasil é a maioria, usa o quê? É dinheiro. Compartilha o cartão com o amigo. Infelizmente, é assim. O dinheiro é a maior parcela ali para o uso para as transações. As transações como meio de pagamento. Legal, professor. Bom, você já de certa forma respondeu essa outra pergunta, mas ainda assim, para ficar claro, a impressão dessa nova moeda, ela tem alguma relação com a inflação? Nós sabemos que a nossa inflação está até abaixo, né, da meta estabelecida, mas ainda assim, tem alguma relação com a inflação? A sua pergunta, se a gente pensar, vamos analisar ela friamente, tem alguma inflação com a inflação? Tem. Alguma influência com a inflação? Tem. Mas não com a inflação hoje, com a inflação de 26 anos, né? Então, essa é a questão. Então, por exemplo, durante 26 anos, o que a gente teve, a inflação acumulada foi de 522%. 522% é muito? Quando a gente olha um valor absoluto, a gente não tem como ter uma base, a gente sempre tem que ter um meio de comparar, um valor relativo. Então, se a gente comparar com o Japão, é um número alto. Mas comparar Brasil com o Japão é sacanagem, né? Os caras estão lá na estratosfera, a gente está aqui no nível do mar, não dá certo. É outro mundo. Vamos comparar com países próximos a gente. Ou melhor, a gente pode comparar com a gente mesmo no passado. Então, se a gente demorou 26 anos
para atingir 522% de inflação acumulada, na época da hiperinflação, isso aí, em meses, era obtido. Em períodos mais altos, 9 meses atingia esse índice. Então, na minha opinião, 522, levando em consideração a história do Brasil, é muito pouco. E o Plano Real, nos últimos 40 anos, é a maior inovação que a gente teve, que a gente tem que aplaudir até hoje, porque ele que trouxe estabilidade, ele que trouxe segurança, ele que trouxe uma coisa fundamental numa economia de mercado, uma economia capitalista, que é a questão do crédito, a previsibilidade, fazer crédito. Não é à toa que nos últimos 15, 20 anos explodiu o crédito, crédito imobiliário, crédito para carro, consórcio. Essa antecipação do consumo é muito importante para o presente, para hoje, para fazer a economia girar, né? Então, tem influência com a inflação? Tem, claro que tem, mas com a inflação acumulada de 25 anos. E não como estavam falando, que seria o presságio de uma inflação, a volta da inflação. Não. Esse ano, como eu falei, vai ser o segundo melhor ano. O melhor ano foi em 1998. A inflação foi de 1,65, o IPCA. Esse ano, a previsão é em torno de 1,67, muito próximo do melhor ano. Então, a gente está, em termos de inflação, em termos de Selic, em termos de política monetária, a gente está muito bem, muito bem. E levando em consideração, né, professor, que em 98 a nossa taxa Selic ela era bem elevada, e esse ano a gente está com uma Selic histórica, né? Nunca vista uma taxa Selic tão baixa como nós estamos tendo esse ano. Então, de certa forma, apesar da pandemia e de certa forma da recessão que a gente vamos enfrentar, mas que o mundo inteiro vai enfrentar, a nossa economia ainda está em uma boa vantagem, né? Sim. Professor, existe algum impacto na base monetária dessa nova nota de R$ 200? Essa nova cédula, né? Certo. A gente, como eu falei, a gente não precisa ficar preso ao valor, né, ao nome dela, R$ 200. Uhum. Porque a cédula de R$ 200, ela não existe, e a base monetária já aumentou um monte nos últimos 5 meses, como eu falei. Então, não é por causa da cédula de R$ 200. Uhum. Mas a cédula de R$ 200, ela vai ampliar. Por quê? Porque o Banco Central, ele vai emitir mais grana em função dessa criação dos R$ 200. Então, vai aumentar? Vai aumentar, mas poderia ser também por causa que ele ia aumentar mais cédulas de R$ 100. Então, não é os R$ 200, é o quanto ele está emitindo, né? Uhum. Então, mas vai ter impacto? Vai ter impacto, por quê? Porque ele falou que já vai produzir 90 bilhões de reais em cédulas de R$ 200, só que aqui a gente tem que ver que esses 90 bilhões é o papel emitido. O Banco Central retém, que é o caixa do Banco Central. Só depois que ele faz a sua reserva é que vai ser o papel moeda em circulação. Aqui que você vai integrar a base monetária. Então, eu não posso afirmar, não tenho essa informação, de que os 90 bilhões serão para a base monetária. Mas certamente parte disso, ou uma boa parte disso, vai para a base monetária e vai aumentar a base monetária. Uma discussão melhor com relação a isso não é se os R$ 200 vai ter impacto. Uma discussão mais ampla é, será que seria necessário ampliar essa base monetária em mais 90 bilhões, se fosse o caso? Imaginemos que tudo seria para a base monetária, seria uma discussão melhor. Aí a gente poderia entrar num assunto mais profundo, né? Como, por exemplo, o efeito da pandemia, a questão do entesouramento das pessoas, dos agentes, que está acontecendo, a incerteza é muito grande, as pessoas retêm dinheiro, é normal isso acontecer. Enfim, isso seria um assunto mais bacana. Mas, respondendo à sua questão, sim, ela teria impacto, mas não porque é ela, é porque vai ampliar em função da maior produção de dinheiro e isso vai jogar lá no meio circulante, né? Ampliando a base monetária. Tá certo. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Café com Economia. A sua contribuição foi muito importante, foi esclarecedora, né? Desmistificou muito esse assunto, né? Já que a gente, na verdade, tem muito se falando, mas pouco realmente explicando sobre isso, né? Então, obrigada realmente pela sua participação.
Imagina, eu que agradeço. Se você me permite, eu posso fazer apenas mais um comentário? Claro, com certeza. A questão do custo, isso também é bastante relevante. Porque, fazendo uma conta de padeiro, assim, sabe, bem tranquila, porque o custo de cada cédula, ela varia de 22 centavos para uma cédula de R$ 2 e 29 centavos para produzir uma cédula de R$ 100, certo? Então, se eu for produzir um milheiro de R$ 100, é um milheiro vezes 29 centavos. Então, o Banco Central falou que vai produzir 90 bilhões, perdão, de reais em cédulas de R$ 200. A estimativa do Banco Central é que o custo de cada cédula de R$ 200 é de 32 centavos. Então, para produzir 90 bilhões, eu vou precisar de 450 milhões de cédulas. A um custo de 32 centavos, isso vai custar, essa conta que eu fiz, vai custar 144 milhões para o cofre público. Se fosse 90 bilhões em R$ 100, ao custo de 29 centavos cada cédula, seria uma despesa de 261 milhões de reais. Porque seriam mais cédulas, o custo seria mais alto. Ou seja, a gente tem uma economia aqui aproximada de 120 milhões de reais. Para o Brasil é pouco, o Brasil é gigante. Mas, enfim, uma querela aqui, uma querela ali, a gente já consegue somar um valor maior. E tem uma outra questão importante também aqui, que cédulas de valores mais altos, elas circulam menos. E como elas circulam menos, elas duram mais. Então, o custo dela vai ser diluído por um período maior. Então, por exemplo, cédulas de 2, de 5 reais duram, em média, 14 meses. A de 100 reais duram 36 meses. Então, espera-se que a de 200 reais vai durar mais que a de 100. Ou seja, uma vantagem maior ainda. Então, seria mais um bom argumento em defesa dessa questão dos 200 reais. No mais, é isso. Eu agradeço o convite de novo, é uma obrigação minha estar aqui, poder colaborar com vocês, com todas as instituições, principalmente as instituições de ensino, porque a gente sabe que é um problema muito grave, tudo fechado aí, a gente sabe que as empresas estão se virando nos 30 para conseguir manter os seus compromissos, né? E a gente sabe que as empresas são fundamentais para dar trabalho, emprego e dignidade para as famílias. Então, é uma obrigação minha estar aqui e, de verdade, agradeço pelo convite, viu? Obrigada, professora. Obrigada para você que ficou comigo aqui, né, conosco aqui durante essa entrevista no canal Café com Economia. E não se esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima, pessoal!